Eu sou a professora Renata Boventura, professora de Gestão Empresarial e Turismo, e hoje iniciaremos a quarta aula de Elementos Históricos e Culturais. Turma, vamos relembrar um pouquinho da aula anterior, né, para a gente dar sequência na de hoje, tá? Então, nós iniciamos com a Unesco e o IFAM, certo? Então, vamos lá. A Unesco desenvolve atividades para proteção e conservação do patrimônio natural e cultural brasileiro, incluindo-se aí os sítios declarados pela Unesco, Patrimônio Mundial, conforme lista que a gente vai ver abaixo. O site do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, traz mais detalhes sobre cada um dos sítios do patrimônio mundial no Brasil. Patrimônio mundial no Brasil, nós temos 16 sítios do patrimônio cultural. Olha quanta representatividade. Então, vamos lá. Começando em 1980, com a cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais. 1982, o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco. 1983, as Missões Jesuítas, Guarani, ruínas de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul e Argentina. 1985, o Centro Histórico de Salvador, na Bahia. 1985 também, o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo, Minas Gerais. 1987, o Plano Piloto de Brasília, em Distrito Federal. 1991, o Parque Nacional Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, Piauí. Não acabou, tá? Vamos seguindo. 1997, o Centro Histórico de São Luís do Maranhão. 1999, Centro Histórico da cidade de Diamantina, Minas Gerais. 2001, Centro Histórico da cidade de Goiás. 2010, Praça de São Francisco, na cidade de São Cristóvão, Sergipe. 2012, Rio de Janeiro, paisagens cariocas entre a montanha e o mar. Nossa, que linda esta parte, né? O nosso Cristo Redentor tá ali naquela parte. 2016, Conjunto Moderno da Pampulha. 2017, Sítio Arqueológico Cais do Calongo. 2019, Paraty-Ilha Grande, Cultura e Diversidade. E, por fim, nós temos 2021, o Sítio Roberto Burle Marx. Além dos 16 sítios do patrimônio cultural, nós temos 7 elementos do Brasil inscritos nas listas do patrimônio cultural imaterial, tá? 2008, as expressões orais e gráficas dos Uajapis. 2008, Samba de Roda do Recôncavo Baiano. 2011, o Ritual do Povo Inauene. 2012, Frevo. 2013, Círio de Nazaré, né? A procissão da imagem de Nossa Senhora de Nazaré na cidade de Belém. 2014, Roda de Capoeira. 2019, Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão. Cidade histórica de Ouro Preto, fundada no final do século XVII. Ouro Preto foi o ponto central da corrida do ouro dos anos aéreos da mineração no Brasil, no século XVIII. Com o esgotamento das minas de ouro no século XIX, a influência da cidade diminuiu, mas muitas igrejas, pontes e chafariz permanecem como testemunho de seu passado de prosperidade e do excepcional talento do escultor barroco Aleijadinho. (1982), cidade histórica de Olinda.
Realmente é um lugar lindo, todo mundo precisa conhecer. Fundada pelos portugueses no século XVI, a cidade tem uma história ligada à produção de açúcar, reconstruída após ser saqueada por holandeses. Seu tecido urbano central data do século XVIII. O equilíbrio harmonioso entre construções, jardins, 20 igrejas barrocas, conventos e numerosos pequenos passos, capelas, contribui para o charme particular de Olinda. Em 1983, as missões jesuítas Guarani, ruínas de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul e Argentina. As ruínas de São Miguel das Missões, no Brasil, e as de São Inácio Mini, Santana, Nuestra Senhora de Loreto e Santa Maria de la Mayor, na Argentina, situam-se no coração dos Pampas, vegetação típica do sul do continente americano. Essas ruínas são impressionantes, remães de 5 missões jesuítas, construídas em território habitado pelos guaranis durante os séculos 17 e 18. Cada uma delas tem uma arquitetura específica e diferentes estados de conservação. Em 1985, o Centro Histórico de Salvador, na Bahia, como primeira capital do Brasil entre 1549 e 1763, Salvador da Bahia testemunhou a mistura das culturas europeias, africanas e ameríndias. A cidade se tornou também, em 1558, o primeiro mercado de escravos do Novo Mundo, como escravizados que chegaram para trabalhar nas plantações de açúcar. Salvador tem sido capaz de preservar muitos edifícios remanescentistas excepcionais. Uma característica especial da antiga cidade são as casas de cores intensas, muitas vezes decoradas com finos trabalhos de estuque. 1985, Santuário do Bom Jesus em Congonhas. Esse santuário localiza-se em Minas Gerais, ao sul da capital Belo Horizonte, e foi construído a partir da segunda metade do século XVIII. É formado por uma igreja, cujo interior é decorado em magnífico estilo rococó, de inspiração italiana, por uma escadaria externa decorada com estátuas dos 12 profetas e por 6 capelas-passos que representam as estações da cruz, que abrigaram esculturas policrônicas de Aleijadinho, obra-prima de arte barroca de uma forma altamente original, comovente e expressiva. Olha quanta cultura nós temos, quanta história, quanta coisa incrível. Em 1987, Brasília. Brasília é a capital criada do zero no centro do país. Em 1956, foi um marco na história do planejamento urbano. O urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer pretendiam que cada elemento da arquitetura das áreas residenciais e administrativas, frequentemente comparadas à forma de um pássaro durante o voo, à simetria dos próprios edifícios, e estivessem em harmonia com o designer geral da cidade. Os edifícios oficiais são especialmente inovadores e criativos. Em 1991, o Parque Nacional da Serra da Capivara. Muitos dos numerosos abrigos rochosos no Parque Nacional da Serra da Capivara são decorados com pinturas rupestres, algumas com mais de 25 mil anos. Esse conjunto é um expressivo testemunho de uma das ocupações humanas mais antigas da América Latina.
1997, Centro Histórico de São Luís, no Maranhão. O centro desta cidade histórica, fundada pelos franceses e ocupada pelos holandeses antes do domínio português, data do final do século XVII, preservou completamente o planejamento original, com ruas organizadas de maneira retangular, graças a um período de estagnação econômica no início do século XX. Um número excepcional de edifícios históricos foi conservado, o que faz desse conjunto arquitetônico um extraordinário exemplo de uma cidade colonial das nações ibéricas. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aulinha. Não terminou por aqui, na próxima aula a gente continua para finalizar esse módulo. Espero todos na nossa aula online e muito obrigada!